Ao Cavaleiros da Informática, seu canal de tecnologia, com o apoio de TI Open. Boa tarde, professor Douglas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Ângelo? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo a mais uma entrevista do canal. Hoje será com o senhor, referente a assuntos Linux, mundo acadêmico, profissional, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer em aceitar o convite e fazer parte de mais uma entrevista aí para o seu canal. Muito obrigado. O seu conhecimento será de grande valia para os nossos usuários, para as pessoas que irão assistir futuramente. Vai ser Que de bom, grande bom. valia mesmo. Beleza? Vamos lá? Beleza, Bate-bola? vamos. Então, professor, para começar, a gente tem algumas perguntas de praxe, né? Falar um pouco sobre a sua carreira acadêmica, cursos, certificações. Se o senhor puder também compartilhar um pouco da sua carreira profissional, o que o senhor faz atualmente. Dado assim. Bom, a minha carreira, a minha parte, vou começar pela parte educacional, depois eu faço a parte profissional, pode ser? Sim, sem problema. Então tá. Na minha parte acadêmica, eu comecei fazendo cursos livres, cursos de curta duração, cursos mais rápidos, né, todos na área da informática, começando com montagem e manutenção de computadores, curso básico em Office. Comecei a ver um pouquinho também sobre programação, sobre design gráfico. Depois eu fiz a minha graduação. Minha graduação é em análise e desenvolvimento de sistemas, toda a parte de desenvolvimento, né? Depois eu fiz mais alguns cursos na área da informática, na área de TI, né? E depois eu fiz minha pós em redes. Depois fiz estou fazendo, né, minha outra pós em ciência de dados, em Big Data, que está para previsão de término agora em 2019. Tem alguns cursos fora da área da informática, só que são cursos que eu nem utilizo hoje em dia. E o meu principal foco é cursos na área da informática. Tem mais ou menos uns 25 cursos na área da informática que mexem com toda a parte de hardware, software, design, web, essa área de informática que eu gosto bastante. Por que eu fiz vários cursos nessa área da informática? Pelo fato da minha atuação. Minha carreira sempre foi ministrando aulas de informática, dando cursos de informática. Então, para estar se especializando, para ter um conhecimento, ter uma bagagem para passar isso para os alunos, fiz vários cursos. E também por causa da consultoria. Então, como eu sou consultor também, eu tenho uma empresa de consultoria, então, para poder responder às necessidades do meu cliente, eu tenho esses cursos também para poder ter uma gama maior de conhecimento e poder aplicar isso no mercado de trabalho hoje em dia. Entendi. E, assim, o senhor sempre teve essa consultoria, ou o senhor já trabalhou em empresas anteriores até montar sua consultoria? E fica à vontade também para divulgar seu trabalho sobre a consultoria, fazer a propaganda. Certo. Vai estar o link aqui na descrição. Fica bem à vontade. Tá bom. Eu sempre trabalhei no meio educacional, né? Então comecei dando aula com 18 anos, mais ou menos, eu comecei dando aula. Então, o meu maior vínculo foi no ambiente educacional. E eu vi a necessidade que algumas empresas tinham, porque muitos alunos iam fazer curso porque havia uma necessidade dentro das empresas. E a falta de profissionais qualificados dentro das empresas, profissionais que sabiam fazer mais ou menos, onde alguns alunos iam fazer o curso por causa disso, e surgiu a ideia de abrir uma consultoria, onde a pessoa que precisasse dessa consultoria prestasse esse serviço. Com isso, porque acontece, muitas pessoas vão fazer curso, só que às vezes não tem tempo, está na correria, tem que aplicar alguma coisa no serviço, só que pela falta de tempo de fazer o curso, ou é uma coisa que a pessoa não gosta tanto, não tem tanta afinidade, aí é mais fácil pagar um consultor. Então eu abri essa consultoria no comecinho de 2012, mais ou menos. Então já tem aí 7 anos que eu presto consultoria nas empresas, que é a consultoria Mariano, né? E eu tive essa ideia, né? E surgiu por causa disso, vendo a necessidade que as empresas tinham
e o conhecimento que eu tinha, por que não conciliar os dois? E aí ter também uma forma de sempre aperfeiçoar o meu conhecimento, por quê? Quando você aplica isso no ambiente corporativo, quando você aplica o conhecimento no ambiente corporativo, é diferente do que você só dá aula. Porque quando você dá aula, é aquela rotina sempre. No ambiente corporativo são coisas novas que surgem no dia a dia, desafios novos. Então, tende ao profissional procurar o conhecimento, aumentar o seu conhecimento para poder aplicar isso no ambiente corporativo. Entendi. E aproveitando já a parte já educacional, que você falou que ministra aulas, quais aulas o senhor ministra, unidades, se o pessoal já ir atrás para pegar adquirir mais conhecimento com o senhor, para procurar esses cursos? Certo. Atualmente eu estou dando aula em cursos técnicos de informática, técnico de redes, né, toda a parte de cursos livres também focado na parte de redes, na parte de desenvolvimento de sistema, HP, banco de dados MySQL, dados em Oracle. Então, faixa etária depende muito do curso. Por gentileza, tem como só repetir novamente que deu uma falhada na internet nessa parte de cursos, por gentileza. Tá, dá sim na fim. Bom, os cursos que eu ministro hoje em dia é o técnico de redes, o técnico de informática, cursos livres na parte de programação, na parte de redes, na parte de montagem e manutenção de computadores. Para a faixa etária, depende muito do curso, que foca em mais ou menos em torno dos 14 anos até qualquer idade que seja. Então, é a partir dos 14 anos que foca esses cursos livres e cursos técnicos a partir dos 16 anos, mais ou menos. Entendi. E, assim, o senhor tem alguma unidade, alguma instituição, assim, que o senhor possa falar, assim, que o senhor ministra, tipo, por exemplo, Tatuapé, por exemplo, que se eu não me engano, tive aula com o senhor em Santo Amaro. Isso, eu mudei, agora estou no Senac de Itaquera. Itaquera. Né? Então, que é mais perto da minha casa. Então, estou no Senac de Itaquera, onde eu ministro esse tipo de conteúdo. E também pela minha consultoria, eu presto consultoria na parte de hardware, software, desenvolvimento, redes e também em treinamentos. Então, se a pessoa precisa de um treinamento específico, eu vou na casa da pessoa ou eu vou na empresa e dou esse treinamento também. Eu ministro esse curso presencialmente. Ou também, quando precisa, pelo Skype. Entendi. Nossa, bem legal. Coincidência, assim, eu comecei há praticamente um mês também dar aula de redes, da matéria de redes, na área de desenvolvimento na ETEC. Comecei agora. Tipo, primeira viagem. Isso é legal, isso é bacana. Parabéns, hein? Vou dizer pra você, praticamente muita coisa que eu aprendi na sua aula de Linux, LPI 1, que eu fiz. Eu não fiz a prova, mas eu aprendi o suficiente para poder estar exercendo e passando também para os alunos. Foi bem isso é bom, bacana e aconselho ainda. Muito bom. Beleza? E, porventura, assim, para o futuro, quais são suas metas, objetivos, expansões? Certo. Como eu gosto bastante de trabalhar aqui no Senac, e é perto de casa, tem vários benefícios, várias coisas que me mantêm aqui, então eu pretendo continuar no Senac, né? E aumentando somente cada vez mais a minha consultoria. Então as minhas metas para o futuro é continuar mantendo o CLT pelo Senac e expandindo a minha consultoria, pegar mais clientes, pegar novos negócios, para estar aumentando aí a gama de serviços e a gama de clientes. Entendi. E assim, referente a projetos, trabalhos, assim, quais foram os mais importantes ou os mais marcantes da sua trajetória com a sua consultoria ou até mesmo como professor? Certo. Como professor, como você acaba de mencionar também, né, ver que um aluno conseguiu aproveitar o que eu passo em sala de aula para poder crescer também. Isso é muito marcante, né? E como parte de consultoria, redes que eu desenvolvi do zero, e desde puxar cabeamento, montar servidor, hack, instalar sistema, fazer toda a rede do zero. A rede está funcionando até hoje e o cliente continuar me chamando para prestar outros serviços, porque viu que o meu serviço foi de boa qualidade e acaba ajudando a empresa dele, e ele continua me chamando porque viu que a coisa realmente funciona. Isso que é bacana, isso que é gratificante. Muito bom. E porventura, assim, agora entrando já em assuntos específicos do mundo Linux,
Nos fala um pouco sobre a sua experiência no mundo Linux e como que funciona os níveis de certificação LPI, qual que é a importância de uma certificação no mundo profissional e acadêmico e o que pesa, para poder estar até fechando essa questão um pouco mais acadêmica de Linux, o que importa mais? Já fechei até com uma pergunta: a certificação ou uma graduação? Porque muitos têm essa dúvida. Fala, eu não sei se eu tiro a certificação depois do técnico ou se eu vou para uma faculdade. Dá um direcionamento para os nossos assinantes referente a isso. Aí o senhor já pode ficar à vontade para englobar esses assuntos. Certo. Bom, eu comecei no mundo Linux em mais ou menos 2012, né? Foi até antes se brincar. Quando eu peguei foi em 2010, mais ou menos. Quando eu peguei toda uma empresa para dar um treinamento, né? Eu trabalhava numa escola, numa instituição de ensino, e todos os funcionários de uma outra empresa foram nessa instituição fazer o curso de Linux, porque a empresa toda ia mudar todo o sistema de plataforma Windows e ia para a plataforma Linux. E o pessoal tem esse preconceito que é difícil, é complicado, então a empresa contratou essa instituição de ensino para que desse todo o curso de Linux para o pessoal poder mexer, criar documentos, apresentações, mexer em planilhas, assim por diante, né? Em relação à certificação, a primeira certificação, que é o LPIC 1, né, que é formado pelas provas 101 e 102, é uma certificação que envolve um conceito mais básico de Linux, um conceito mais inicial para quem está começando a mexer, só que tem um conhecimento um pouco mais avançado de Linux. E a LPIC 2, que é a 201 e a 202, é para quem vai realmente administrar o sistema, que é cuidar de servidores, serviços e assim por diante, né? O Linux hoje em dia ele é muito utilizado por grandes empresas, né? E a certificação ela é muito cobrada, ela é muito exigida. Tanto é que o salário, a média salarial de uma pessoa que tem certificação chega a ser mais ou menos de 25% a 30% mais do que um funcionário que não tem certificação de Linux, né? E entre uma graduação e uma certificação, quando a gente fala na parte de infraestrutura, geralmente as certificações são mais reconhecidas do que a graduação. Então, eu quero mexer com Linux, eu quero me aprofundar em Linux, quero poder trabalhar com isso. Tem que ter a certificação, porque sem a certificação dificilmente consegue entrar no mercado de infraestrutura. E tanto é que muitas empresas hoje em dia, como o Facebook, e se eu não me engano a Google também, eles não pedem mais graduação. O que importa para eles é o conhecimento. Você sabe aplicar, e nada melhor do que uma certificação para garantir que você sabe mexer com aquilo, que você sabe aplicar aquilo no mercado de trabalho. Entendi. Tem muito mais peso do que uma graduação no ambiente de infraestrutura. E, assim, em geral, pela experiência que o senhor tem na área de TI, até uma pergunta já um pouco mais pessoal. Por exemplo, o que o senhor pensa referente, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, referente assim, que às vezes assim, a gente vê algumas vagas que são meio absurdas. Por exemplo, é analista de infra, mas ela pede uma série de programações, uma série de coisas que fogem da área. E geralmente o que eles pedem são um unicórnio. Um profissional unicórnio que sabe tudo, sabe todas as programações, sabe de todas as partes de rede. O que o senhor pensa e o que o senhor aconselha essas pessoas que estão entrando no mercado fazer referente a uma vaga, critérios de vaga que solicita isso? Por exemplo, pede um monte de coisa. Procurar estudar a maioria ou focar no que ele realmente quer seguir na carreira? Isso depende muito de cada profissional. Por que eu falo isso? Tem gente que gosta de sistemas, desenvolver sistemas. O cara não gosta de hardware. Então não adianta ele querer estudar tudo porque ele não vai se dar bem com hardware e redes. Tem gente que gosta de hardware e redes e não gosta de sistema. Não adianta ele querer estudar sistema porque o mercado pede, porque ele não vai se dar bem. Então o ideal
Se ele gosta só de um, focar no que ele gosta. Se ele gosta de um modo geral de informática, de TI, aí ele pode estudar de modo geral também. Então depende muito do perfil de cada pessoa, né? Então, por exemplo, nem eu gosto de hardware, redes e sistemas. Então eu estudei em todas as áreas. Eu não gosto de design, nem de web. Fiz alguns cursos, tenho conhecimento? Tenho. É algo que eu fui a fundo, que eu me aprofundei bem? Não. Eu consigo fazer um site, consigo fazer algo design, mas é algo que, se eu for me aprofundar nisso, ou em outra área como sistemas, como hardware, eu vou me aprofundar em hardware, redes e sistemas do que web. Então vai depender muito de cada pessoa. Tá? E o que acontece? O mercado de trabalho hoje em dia realmente pede um monte de coisa, né? Eles querem um profissional que faça tudo. Só que, às vezes, muitas das vezes, as empresas pedem um monte de coisa e o funcionário não usa tudo aquilo. Por que as empresas pedem um monte de coisa? Para diferenciar o processo seletivo. Quem que eles vão convocar para o processo seletivo? Então, mesmo que um funcionário, mesmo que um candidato não tenha todo o conhecimento que pede em uma determinada vaga, não custa nada ele se candidatar. Porque assim, o não ele já tem. Então ele tem que correr atrás do que ele realmente quer. Ah, mas a empresa pede um monte de coisa. Não importa o que ela pede, se candidata. Porque se a empresa chamar, beleza, chamou, ele vai lá e participou do processo seletivo. E se não chamar, não chamou, parte para a próxima. Então o que acontece? Hoje em dia, muitas das vagas que pedem um monte de coisa é apenas por critério de seleção, para ver quem vai participar do processo seletivo ou não. E, convenhamos, a empresa que pede um administrador de redes, o cara tem que saber programar, saber banco de dados, um monte de coisa. A empresa quer um funcionário que faça um monte de coisa e não um funcionário realmente qualificado para aquilo. Às vezes ele quer um funcionário que tenha um monte de conhecimento para poder pagar um preço, um valor de remuneração, sendo que ele vai exercer várias funções. É muito melhor ter um funcionário específico que vai se dedicar melhor àquela função que ele foi contratado. Sim, com certeza. E para quem está iniciando no mundo da informática, no mundo Linux, o que o senhor aconselha, assim, para estar iniciando, ter um bom início, e aonde estudar, ou basicamente o que estudar? Porque assim, tem tudo um princípio, uma pedra fundamental, onde você, vamos dizer assim, que pode ser um marco que te dá uma boa base para poder crescimento. Porque às vezes, a gente percebe até pela educação brasileira, que às vezes as pessoas chegam na faculdade, assim por diante, mas tem um déficit ou problemas de, assim, coisas básicas na sua educação. E o que o senhor aconselharia, com muitos anos na área, como assim, uma boa base, formar uma boa base para poder fazer um excelente crescimento? Certo. Assim, nada melhor do que a prática. Porque, de acordo com alguns estudos, você lendo, você aprende 10%. Você fazendo, você aprende 80%. Tá? Então, nada melhor do que você pegar o conteúdo e você realmente praticar. Pega uma máquina virtual, pega uma máquina mais antiga, né, ou uma máquina atual, instala um sistema Linux, começa a mexer, começa a fuçar, começa a dar comandos, começa a pegar o material da certificação, livros de certificação, começa a estudar em cima desses livros e praticando no sistema, fazendo algo prático mesmo, que aí você realmente consegue aprender, né? Tem muita gente que fica só lendo e não pratica. Só ler, acaba esquecendo. Então é ideal que você leia para você ter a base, ter o conceito teórico, só que você pratique também. Então o que realmente vai ajudar você a adquirir o conhecimento, que você vai ficar, ter um conhecimento legal para poder colocar isso em prática, é você praticando. E assim, praticar sem medo de errar. Por isso que eu falo muito em máquina virtual, porque a máquina virtual, se você errar, você exclui a máquina virtual, cria ela de novo e toca o barco, continua desenvolvendo. Então o que é importante? Você está sempre praticando, você está sempre exercitando, pegando materiais e testando e fazendo, que aí você realmente consegue adquirir um conhecimento. E se você quer realmente fazer uma certificação, tem bons livros, tem bons materiais que focam o conteúdo da certificação
E para quem quer uma escola para poder realmente se certificar, as escolas que eu sempre recomendo o próprio Senac, que tem cursos de certificação LPI, e a For Linux, que ela é específica em software open source, softwares livres. Então eu recomendo sempre as duas instituições, o Senac ou a For Linux. Entendi. E saindo um pouco do mundo acadêmico, indo mais para o dia a dia, qual é a sua visão? Por que o Windows ele se torna muito mais forte, assim, se torna muito mais forte no mercado para usuários finais do que o Linux? Qual é o que houve ou o que ocorre para isso ocorrer? Na verdade, isso ocorrer não. Para ter essa realidade onde o Windows prevalece sobre o Linux. Certo. O que acontece? O Windows ele ganha uma grande fama, né, um grande conceito de ser um sistema operacional autodidata. Você mexe, você consegue aprender a mexer com o sistema. O Linux já não. O Linux ele veio de um conceito que é um sistema operacional mais complexo, mais complicado de se mexer, um sistema operacional que você tem que saber programação para você poder mexer. Ele veio nessa base. Então, o Windows ele já tem uma história diferente do Linux. Hoje em dia, se a gente pegar um Linux, por exemplo, Ubuntu, ele é fácil também de se mexer. Ele é fácil de você fazer uma instalação, ele é fácil de você abrir um navegador, ele é fácil de você abrir programas como o Office, né, que ele tem o BR Office, o LibreOffice. Então, assim, antigamente era realmente mais complicado de um usuário final mexer no Linux. Hoje em dia é a mesma coisa, tá? Só que veio esse carimbo, essa marca junto com o Linux. Antigamente era complicado de se mexer, hoje em dia também é complicado de se mexer. Para um usuário final, hoje em dia, se pegar um Ubuntu ou pegar um Windows, é basicamente a mesma coisa. A não ser que você queira subir serviços, pegar o seu Linux e converter em um servidor. Aí é mais complicado, aí é diferente. Mas para coisas básicas, hoje em dia é a mesma coisa. Só que o Windows ele já vem com essa marca de ser um sistema operacional fácil. O Linux vem com a marca de ser um sistema operacional difícil. Então isso que vai diferenciar hoje em dia. Entendi. Essa dificuldade. E no caso assim, atualmente a Microsoft, até nessa nova versão, a 1903 da Microsoft, ela já veio com muita compatibilidade com o mundo Linux. E cada vez mais ela está voltada ao Linux. O que, como profissional Linux, como o senhor vê isso, essa interação, e o que podemos esperar dessa interação agora que está ocorrendo recentemente, já de uns 2, 3 anos para cá, do Windows para o Linux? Porque até eu li uma reportagem recentemente que futuramente eles pretendem adicionar os aplicativos se tornarem compatíveis ao sistema operacional Windows futuramente nas próximas atualizações. Mas muitas versões do Linux como Ubuntu, Kali Linux, CentOS, ele já roda em linha de comando através do do Windows. Como o senhor vê isso, essa interação? Como que pode afetar o mercado? Se é positivo, negativo? Positivo porque vai ficar mais fácil a interação de plataformas diferentes. Então, isso é vantagem do mercado porque eu preciso fazer um sistema que vai interligar o Windows com o Linux. Vai ser mais fácil hoje em dia, né? E por que a Microsoft fez isso? Na minha opinião, eles viram que o Linux estava crescendo muito. A Microsoft não ia simplesmente abrir o sistema deles só porque o Linux pediu ou só porque o presidente da Microsoft decidiu liberar. Eles viram que o Linux estava crescendo muito, eles iam perder muito mercado por causa das vantagens que o sistema Linux tem, então eles resolveram abrir, interagir junto com o sistema Linux para ter essa compatibilidade maior e não perder tanto mercado. Eu creio que seja isso. Entendi.
E a última pergunta da nossa entrevista, né? Existe algum tabu no mundo Linux? E se ele é verdade ou se ele é mito? Certo. Como eu falei anteriormente, o pessoal vem nessa história que o Linux ele é complicado, então o maior tabu é esse. Que o Linux ele é complicado de se mexer, que não é um sistema que a pessoa tem que ter conhecimento avançado para poder manuseá-lo. Isso é mito. Isso é mito. O Linux ele não é um sistema complicado de se mexer, ele é um sistema complexo. E pelo fato dele ser um sistema complexo, as pessoas acham que ele é complicado. Mas se é para coisas básicas, eu vou usar o Linux para um sistema operacional para poder abrir navegador, acessar Facebook, Instagram, navegar na internet, criar um documento, uma planilha, uma apresentação, o Linux faz isso do mesmo jeito que o Windows. Só que o pessoal tem um certo medo ainda de mexer com Linux. O pessoal tem um certo receio ainda de mexer com Linux, porque acha que ele é complicado. Então esse é o maior mito. De achar que ele é um sistema complicado, sendo que ele não é. Entendi. E agora estamos encerrando, né, a entrevista. O senhor tem um momento, fazer as considerações finais, divulgar os seus trabalhos, projetos. E agora o tempo é todo seu. Obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer o Ângelo pelo convite, né? Muito obrigado por poder fazer parte dessa entrevista, para fazer parte do seu canal. Quem precisa de alguma consultoria relacionada à área da informática, eu presto consultoria na parte de web design, hardware, redes, sistemas, desenvolvimento, banco de dados, PHP, Oracle, né? Diversas áreas da informática eu presto consultoria. Então, quem precisar de algum tipo de consultoria pode entrar em contato comigo, tá? Que eu vou ter um maior prazer em atendê-los. Vou na empresa se precisar. Se precisar de treinamento também ou mão de obra, alguma coisa em residências, eu atendo também pessoas físicas. Tá? Então, precisando de alguma coisa, só dá um toque que eu vou ter o maior prazer de atendê-los. Tudo bem então, professor. Muito obrigado. Foi uma enorme satisfação tê-lo no nosso canal. E quando precisar, está disponível, o canal é nosso. E fique bem à vontade, tá bom? Obrigado, Ângelo. De nada.